Olá pessoal, hoje eu vim contar minha história pra vocês. Eu fui no evento da Luísa Brunet aqui em Berlim e eu conversei com ela e ela me aconselhou a fazer esse vídeo pra ajudar as pessoas, pra muita gente que tem ainda muito medo de falar sobre essas coisas, pra essas pessoas se conscientizarem que é preciso falar, que é necessário você conversar sobre assuntos que te magoaram muito, porque isso ajuda pra você se libertar dessa dor. Então, eu vou contar essa história pra vocês. Não é uma história fácil de contar, não é uma história feliz, porque envolve muitas coisas. Bom, enfim. A minha mãe, ela casou com meu pai, né? Tiveram um casamento e tal. Só que meu pai, ele era uma pessoa muito complicada. Então ele bebia muito, saía muito e ela ficava muito sozinha em casa, até que ela descobriu um monte de traição e eles se separaram. E aí eu era um bebê na época que eles se separaram, então eu nunca convivi com meu pai. Tipo, eu nunca tive uma convivência com ele. Então, basicamente assim, eu conheço, sei quem é, a gente de vez em quando se encontra, mas não existe uma conexão, sabe? É, Depois de um tempo que ela estava separada do meu pai, eu já era um pouquinho maior, ela conheceu outro rapaz, e aí esse outro rapaz, eles tiveram um relacionamento, e aí ela engravidou. E eles decidiram casar e morar juntos. E aí eu já existia, tava ali no meio, fui junto. Nossa, minha mão tá gelada, assim, de falar sobre essas coisas, porque é muito complicado. Com essa nova família, né, desse meu padrasto, é, eu sofria muita coisa, assim, sabe? Eu não sei exatamente como começou, porque eu, sei lá, tinha 3 anos, 2 anos, eu não lembro. Então, é, eu sei que eu sofri muita violência física, eu era torturada quase todo dia. A minha mãe, ela tinha uma dependência emocional desse cara muito grande, e ela estava grávida e tinha essa dificuldade assim de ela não conseguia se sustentar sozinha, então ele sustentava a casa. A minha mãe permaneceu com essa pessoa porque ela acreditava que era o melhor para ela, era o pai do segundo filho dela e tal, era uma pessoa que ajudava a gente financeiramente e tudo mais. E nossa, eu apanhei muito, assim. Era, sei lá, não lembro a frequência, mas sei lá, quase todo dia eu apanhava. Era uma tortura, era, sabe, de violência física mesmo. E, nossa, era coisas brutais, sabe? Eu era uma criança muito elétrica, assim, muito. Eu gostava de mexer em tudo, eu era muito curiosa, sempre gostei de investigar as coisas. Tanto que eu sempre dizia que eu queria ser cientista, porque eu adorava investigar as coisas, sabe? Eu apanhava muito, nossa, muito. Mas era um apanhar, assim, sabe, de tortura, dava pra perceber que era pra machucar, sabe? Então eu já apanhei com fivela de cinto, com tudo que você imaginar aí. Ele tinha muita criatividade, né, pra bater. É, é, eu me lembro uma vez que eu apanhei com um galho de árvore, né? Esses galhos fininhos. Ele bateu em mim até sangrar, assim, tipo, sangrou e eu não conseguia sentar, sabe? Não conseguia sentar. Enfim, foi um período muito horrível. Foram 5 anos da minha vida, então eu fui dos 2 aos 7 anos. Por isso que eu me lembro de pouca coisa, mas do que eu me lembro é muito brutal, sabe? Mas eu consigo lembrar de algumas coisas assim e não desejo isso pra ninguém, sabe? Quando eu penso assim, acho que a coisa que mais me dói, assim, que mais me me traz a sensação de dor, de choro, né, de sensibilidade, é
pra imaginar que uma criança tão novinha passou por essas coisas, sabe? Porque quando você que passa, é a sua história, é aquilo que você viveu, é a sua realidade. Então, pra mim é normal, sabe? Assim, porque fui eu que vivi. Mas quando eu penso uma outra criança vivendo isso, me dói. Então eu penso, poxa, mas era eu que tava ali. Eu era a criança que sofria isso, sabe? E eu acho que mais me doía, assim, não é a violência física de bater, sabe? A dor física. Era o medo. Eu tinha medo dessa pessoa. Eu era espancada, assim, muitas vezes. Então, eu tinha um medo extremo, assim, sabe? Eu ficava na minha cabeça, assim, quando ele chegava em casa, que eu ia apanhar o tempo todo. E esse medo eu nunca superei. Uns anos atrás, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu vi essa pessoa passando na rua. E, nossa, assim, minhas pernas tremiam, eu tremia inteira, porque o trauma, gente, fica dentro de você, sabe? E não é fácil de você tentar resolver isso tão facilmente, assim. Eu nem sei como dizer isso. Mas assim, eu sinto medo dele. Eu guardo na minha memória as coisas que aconteceram, tudo que eu passei, os meus pensamentos, a minha tristeza, que eu queria tanto fugir dali, sabe? E, nossa, isso ficou gravado na minha mente, assim, muito forte, do medo que eu sinto, né? O que ficou mais era o medo que ele causava em mim, sabe? Parece que essa pessoa gostava de que eu sofresse, entende? De bater pra ver sofrer, sabe? Sentir dor. Eu sentia medo muito mais do que a dor das coisas. Nesse dia que eu apanhei com o galho da árvore até sangrar, eu não conseguia me sentar, porque doía, né? E depois eu tive que ir pra escola, logo em seguida, foi tipo antes de ir pra escola. E eu não conseguia sentar na cadeira da escola, sabe? Então eu apanhei muito. Eu lembro de uma vez que isso nunca vai sair da minha cabeça, assim. Eu acho que foi um terror psicológico péssimo. Que eu acho que o terror psicológico, gente, fica mais gravado do que o terror, do que a violência física mesmo, assim, sabe, a dor física. Que sumiu a mostarda da geladeira de onde a gente morava. E aí eu era sempre a culpada de tudo, né? Então eles. Eu falo eles porque a gente morava também com o pai dele, né? Esse meu padrasto e o pai dele. Eles me colocaram de joelho no milho. Várias vezes eu fiquei de joelho no milho. Meu joelho ficava tudo machucado. E eles disseram assim: você roubou a mostarda da geladeira, você comeu a mostarda. E eles disseram: a gente vai chamar a polícia pra você. Você vai presa. Eu tinha, sei lá, 5 anos, gente. Aí eles disseram: a gente vai chamar a polícia pra você, porque você roubou a mostarda, você tá roubando dentro de casa agora. E era porque eu tinha comido a mostarda sem pedir autorização, sabe? E, meu, não tinha sido eu. Eu não comi essa mostarda, então eu não sabia. Algum deles comeu e ainda assim tava lá, tipo, eu lembro das imagens como num filme, assim, a cara deles perto de mim, dizendo: a gente vai chamar a polícia, você vai ser presa. E eu dizia: meu Deus, eu não quero ser presa. E eu disse que tinha sido eu assumi a culpa pra eles não chamarem a polícia, porque na minha cabeça eles realmente iam chamar a polícia. Então eu falei que tinha sido eu e eu tive que ficar, sei lá, algumas horas lá, ajoelhada no milho, com meu joelho. Quando eu levantava, eu nem conseguia andar direito, porque meu joelho tava todo ferrado já. Então,
Esse foi um dos episódios, gente. Era uma vida de terror mesmo. Assim, era todo dia, sabe? Era terror, terror, terror. Tiveram outros episódios que foram ainda piores do que isso, mas eu não vou contar porque é muito, muito sensível. E pra piorar, né? Tudo assim, tudo essas coisas. O pai dessa pessoa, desse meu padrasto, ele me abusava sexualmente. Eu nunca consegui falar isso, nunca consegui contar pra minha mãe. Eu só consegui contar pra minha mãe. Eu nunca, na verdade, nunca consegui. Eu pedi para o meu namorado contar pra minha mãe. E foi em 2018. Agora há pouco foi quando eu consegui falar dessa parte do abuso, né? Que ninguém sabia do sexual. Então eram coisas assim absurdas. Eles saíam, né? Me deixavam com o pai dessa pessoa. E ali que aconteciam, sabe, os abusos sexuais, era a mesma época, eu era criança, ali 5 anos, 6 anos, 7, eu não me lembro direito, mas eu desenvolvi muitos distúrbios sexuais por causa do que essa pessoa fez comigo. Então nossa, o meu sentimento na época era de tipo. Geralmente abusos sexuais são com ameaça ou recompensa, né? Porque a criança não entende o que tá acontecendo. E o dele era com ameaças, mas ameaça de fora, entende? Tipo, ele sempre me dizia, se você contar pra alguém, o teu padrasto vai bater em você. E isso já era a minha realidade, sabe? Ele já batia em mim. Então, eu sentia de, tipo assim, nossa, se eu contar, ele vai bater mais em mim, ele já bate em mim. Então, eu tinha muito medo desse cara. E pra ele, esse pai dele, não criar uma imagem de medo nele, em mim, ele dizia que quem ia me punir era o outro, sabe? O filho dele. Na hora, assim, quando você é criança, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que você tá vivendo. Eu era muito pequena, então eu não sabia o que, que era aquilo. E só dói mesmo quando você cresce e você entende que quando você era pra ser protegida, alguém te feriu de tantas maneiras, assim, né? Eu fui tão abusada, tão, sabe? Eu não vou contar detalhes aqui porque é muito. É horrível. Por causa dessa relação de abuso, isso afeta a minha vida até hoje. Então, eu tive terapia, eu passei por terapia, eu consegui me reerguer, ser forte, conseguir estudar. Mas, gente, é tanto trauma, assim, tanta coisa que dói ainda, porque eu não queria ter passado por isso, sabe? Mas eu não tive escolha. Eu não escolhi isso, sabe? Foram muitos anos de tratamento, de terapia, de trabalho meu comigo mesma, assim, dentro da minha mente, pra tentar tirar isso da minha cabeça, mas esse abuso sexual ficou muito marcado em mim, assim. E ainda mais o da violência física e psicológica da outra pessoa. Essas duas pessoas entraram na minha vida, assim, pra acabar com a minha vida mesmo. Foi, sei lá, nossa, eu não teria passado por isso se eu não tivesse conhecido essas duas pessoas, sabe? Eu sinto muito por todo mundo que passa por isso, porque não é legal, não é fácil. Se eu pudesse proteger as pessoas, eu faria, mas eu não consigo. Se você quiser me mandar uma mensagem, se você passou por isso, não consegue contar pra ninguém próximo, porque eu entendo, eu nunca consegui contar pra minha mãe do abuso sexual, nunca consegui. Eu pedi pro meu namorado falar pra ela, porque eu não conseguia falar, sabia? Não saía da minha boca. Então, se você estiver passando por isso de alguma forma, quiser me mandar mensagem, eu não vou publicar em nenhum lugar, não vou divulgar o seu nome. É só uma forma de você se expressar e
você pode ajudar você mesmo com isso, sabe? Porque eu tive que falar muitas vezes e ainda assim você percebe que não sara, não fica pra sempre, sabe? Marcado assim. Acho que quando você, com o tempo, você consegue lidar melhor, mas aquilo ali ninguém nunca vai apagar de você. É um sentimento que vai ficar ali pra sempre, que você vai relembrar disso tudo, sabe? A memória, assim, fica na cabeça, porque, enfim, eu criei uma relação muito ruim com violência. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, quero proteger as crianças da violência, tanto física quanto psicológica, tão quão sexual, que é extremamente danosa, sabe? Causa tantos traumas. E é isso. Eu espero que ninguém tenha que passar por isso. E se você conhece alguém que esteja passando por isso, ou se você passou por isso, se trata, sabe? Faz alguma coisa pra você melhorar. Não guarda isso dentro de você não, porque isso te come por dentro, assim, a vida inteira. E você nunca vai se curar disso, tá? Muito obrigada por ouvir minha história. Muito obrigada, Luísa, por me incentivar a fazer esse vídeo. E é isso. Obrigada.